Mercado da bola, mais atualizações do cenário nacional e internacional. Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Tudo sobre as transferências nacionais e internacionais. São Paulo anuncia a renovação contratual de Pablo Maia até 2029. O Botafogo informa que Cris Ramos, jogador que veio do Cádiz, centroavante, está no bid e pode atuar neste fim de semana contra o Juventude. Cruzeiro tem conversas para tentar a contratação de Caio César do Al Hilal, bom jogador. Robert Renan desembarca finalmente no Rio de Janeiro com a filha trajada de Vasco da Gama, afirmando que é o sonho da família dele ele jogar no Vasco. Santos e o zagueiro Gil negociam a rescisão contratual, que pode ser anunciada a qualquer momento por ambas as partes. De acordo com a página NT Vascaínos, Nino estaria aceitando uma proposta do Vasco da Gama para voltar ao Brasil. O Vasco acabou de contratar o Robert Renan. O Santos teria um interesse em Vitor Hugo, jogador, a joia da base do Flamengo, acabou não vingando, ia para o Famalicão. Parece que o Sampaoli havia indicado, o Sampaoli não veio, mas o Vitor Hugo pode chegar no Santos. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação do zagueiro Pablo Mari, que está na Fiorentina da Itália, vem atuando no futebol italiano nos últimos anos e fez história no Flamengo naquele timaço de 2019. O Pachuca do México sondou a situação de Memphis Depay, mas o jogador se diz feliz no Corinthians e adaptado ao Brasil. Embora o custo-benefício, a gente saiba que é bizarro, o contrato feito pelo Corinthians com o Memphis, ele sim contribui dentro de campo. O atacante Guilherme dos Santos está muito abalado, depois da cobrança que foi feita pela torcida jovem do Santos no CT Rei Pelé, e pode ser que ele não jogue, não atue pela equipe no fim de semana. De acordo com o central do Arabão, o Al Nassr está de olho no Ricardo Matias, centroavante joia da casa do Internacional. O goleiro John do Botafogo é mais um que aparece na pré-lista extensa de Carlo Ancelotti da seleção brasileira. Tem uma galera aí falando sobre Dybala no Flamengo. Eu não sei de onde surgiu isso. Torcedores invadiram as redes sociais do Dybala para falar, mas até o momento não temos nada de concreto. Apesar do transferban, o Corinthians confia na retirada da denúncia, digamos assim, do Santos Laguna e segue monitorando alguns atletas. E o Sampaoli, cara, olha isso. O maluco sequer chegou no Santos. Ele não foi contratado e ele indicou que queria 13 reforços. Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray, Adonis Frias, zagueiro do Leão, Alexis Duarte, zagueiro do Spartak Moscou, o Zé Ivaldo, reintegrado, Santiago Gonzalez, volante do Tigre, Matheus Jesus, bom meia, do Vivaren Nagasaki, Faravelli, meia do Cruz Azul, Jordan James, meia do Rennes, Vitor Hugo, meia do Flamengo, Lautaro Dias, atacante do Cruzeiro, Isaac Romero, atacante do Sevilha, Bacambu, atacante do Vélez e Berterame, atacante do Monterrey. Pô, São Paulo, você tá de sacanagem. Vojvoda só estava disposto, há algumas semanas, a pegar um trabalho novo em 2026, mas por ser o Santos, de acordo com ele, ele aceitou. O Santos recebe uma proposta de 12 milhões de euros do Shakhtar Donetsk por Luca Meireles. Impressionante, cara. O Shakhtar tá voltando a investir pesado nos brasileiros. O clube avalia a situação devido à situação absolutamente delicada que vive no aspecto financeiro e ainda teria direito a 15% do jogador. Edson Álvares é um novo jogador do Fenerbahçe da Turquia, novo camisa 11 da equipe turca. Bernardi renova com o Sassuolo até 2029 e vai simplesmente para a sua 14ª temporada como jogador da equipe italiana. O mercado saudita agora está querendo explorar jogadores muito jovens. O Porto deve vender um jogador de 18 anos para o Al Ittihad. A joia Rodrigo Mora pode ir para o time de Benzema, de acordo com Fabrício Romano, por incríveis 70 milhões de euros. Vitorioso no confronto contra o seu ex-clube Botafogo, Thiago Nunes coloca o Glorioso na justiça por pagamentos que ainda não foram feitos da sua rescisão contratual no início do ano passado. Andrés Pereira estaria mais animado em fechar agora com o Palmeiras do que estava no início do ano. O Verdão pode fazer em breve uma oferta de mais ou menos 15 milhões de euros para o Fulham. Antony pode seguir no Betis. Ele se despediu do clube nas redes sociais, voltou para o Manchester United para a pré-temporada, está fora dos planos, negociações com outros clubes não avançaram e ele pode acabar estendendo esse vínculo com a equipe espanhola. Eu acho que é o melhor para ele, cara, nesse momento que ele acabou de voltar, inclusive, para a seleção. Nem Vasco, nem Fluminense, Nino topou ouvir as duas equipes, inclusive o clube onde foi campeão da Libertadores, mas o Zenit não quer liberá-lo. A impressão que dá é que está bem desesperado para voltar ao futebol brasileiro.
O Borussia Mönchengladbach contrata o meio-campista Giovanni Reina, assinando o seu contrato depois de jogar no Borussia Dortmund. Você sabia que em 2023 o Saúl, jogador da equipe do Flamengo, teria sido oferecido ao Grêmio, mas o Grêmio, pelas condições financeiras, acabou não fechando com o jogador. Ele viria de graça, mas o salário era caro. O jogador estava saindo do Atlético de Madrid. Agora, nesse momento, ele está jogando demais pela equipe do Flamengo. Está definido, o Guilherme não viaja para Salvador, não vai encarar o Bahia e uma saída está cada vez mais próxima do jogador do Santos. O Eze aí, rapaziada, jogador do Arsenal. Estava muito perto do Tottenham, queria ir para lá, mas o Crystal Palace estava relutando. O Arsenal chegou com a bala depois que o Havertz se machucou e está contratando o jogador do Crystal Palace por mais de 60 milhões de libras. O jogador já se apresentou e deve jogar já numa próxima eventual rodada pela equipe dos Gunners no campeonato inglês. O Flamengo nega que estaria trabalhando junto com seu patrocinador a chegada de um jogador protagonista. Rolou até um papo de Dybala aí, né? E o Palmeiras pode estar vendendo Tales para o Olympiacos da Grécia por 6,5 milhões de euros.